Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Hoje nós estamos na última mensagem dessa série de 8 vídeos, falando sobre a fé em Deus é inegociável. Hoje vamos falar de Daniel na cova dos leões. Mais uma provação para Daniel, mais um comportamento de ensinamento, de fé que ele nos passa nessa experiência que ele teve. E muita coisa, que ele ainda vai passar aqui, porque às vezes a gente está junto com as pessoas, com amigos, com profissionais de trabalho, e a gente não sabe que tem muitas pessoas que se sentem mal em ver a gente bem-sucedido, o chefe, de repente, da nossa departamento, ou o patrão, por exemplo, valorize, e o outro cria um ciúme, uma inveja, um sentimento negativo, e é assim que aconteceu aqui com Daniel. A gente vai ver que vão armar contra ele por inveja, porque Daniel veio como escravo, Daniel, e de repente Daniel tinha tanto prestígio e poder, e isso durante tanto tempo, e agora já no Império da Pérsia, Daniel continua com esse prestígio também, assim como na Babilônia com Nabucodonosor. Mas agora vamos dar início aqui, Agora o Império da Babilônia não existe mais. O Império da Pérsia é quem reina sobre o domínio do rei Dario. E todo o povo de Deus retorna para Jerusalém, com a permissão do rei. Porém, Daniel não retorna, talvez por já com seus 80 anos, não aguentar uma viagem tão difícil como aquela que ele ia ter que fazer para retornar a Jerusalém. Ou porque talvez Daniel sentia que era chamado dele de ficar, porque Deus já tinha feito muitas coisas através dele, na Babilônia, e ainda ia usar Daniel para agora colaborar com o novo reino. Mas Daniel não imaginava que estava por vir. E ia vir uma grande coisa, Uma das grandes coisas que estava para acontecer é que Deus queria que Daniel continuasse prosperando e contribuindo, para o novo reinado, o novo império. E o rei Dario tinha em mente dar a Daniel um posto mais alto do reino. Isso fez com que os nobres, prefeitos e governadores tivessem inveja de Daniel. Um exilado, hebreu, com tanto poder e prestígio com o rei. Às vezes a gente não... muitos não conseguem conviver com isso. Uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que não faz parte, recém-chegado, vamos dizer assim, recém-transferido de uma empresa para outra, recém-transferido de um colégio, para o outro, e aquela pessoa chegou ali de repente, é nova, e ela começa a se destacar ali, começa a se tornar, se socializar bem com todos, todo mundo gosta, e sempre tem aquele que sente alguma coisa ruim por dentro, a inveja, e fica com aquele rancor, e fica desejando mal para aquela pessoa. E isso é mais ou menos isso que aconteceu com Daniel, os seus amigos, Mas agora aqui os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, retornaram para Jerusalém. Só Daniel que permaneceu, agora aqui no governo do Império da Pérsia.
Nós vamos ler agora os capítulos os versículos de 1 a 5, né? E depois eu comento mais um pouquinho. Versículo 1. Pareceu bem a Dario nomear o reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta de que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário. O rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Eles fizeram de tudo. Vigiaram Daniel de perto para ver o que poderia acusá-lo ele em algo. De repente ele pudesse estar sendo de alguma forma se corrompido em alguma coisa, de repente furtando alguma riqueza ilícita. Enfim, eles não encontraram nada, né? Quanto mais eles vigiavam Daniel, mais eles ficavam irados, porque Daniel era íntegro em tudo que ele fazia, no comportamento dele, na personalidade dele e na fé dele em Deus. E aí tiveram uma ideia, uma má ideia, que depois veio de encontro contra eles mesmos, né? É como se eles tivessem armado a armadilha para eles e eles não sabiam que estavam armando essa armadilha para eles. Mas eles agora eles se reúnem, né, para tramar contra Daniel. E vão todos ao rei, e os nobres, os prefeitos, os governadores, pressionando o rei em baixar um decreto por um mês. E ninguém poderia louvar qualquer outro deus, exceto o rei, e se for pego outro, o decreto seria lançado aos leões. Ou seja, nesse período de 30 dias, ninguém poderia adorar nenhum outro deus, a não ser o rei. E se alguém fosse pego ali, ia ser lançado aos leões. E a gente vai ver que, né, na passagem diz que esse decreto é um decreto que naquela época ali era uma lei que era irrevogável, não tinha como cancelar o decreto. E depois de decretado, tinha que ser cumprido, né? E agora nós vamos ler, né, o que aconteceu agora, essa trama, né? Eles vão ao rei, eles vão pressionar de certa forma o rei, para o rei aceitar isso. E é claro também que o rei, quando viu aquela coisa assim dele ser adorado, só ele se envaideceu com aquilo. E aí lembra um pouco Nabucodonosor, né? Aquela coisa de Nabucodonosor querer ser homenageado, de ser adorado, né? Porque ele se achava poderoso, né? E nós vamos ver aqui que Dario também ele tinha lá meio que dentro dele, ele meio preso, mas ele também, mesmo ele gostando de Daniel, mesmo ele não querendo fazer nada contra Daniel, ele acabou cedendo por essa situação. Mas o rei percebe depois, logo à frente, que ele foi enganado, né? Aqui esses homens maus aqui que estavam contra Daniel e muito interessado no poder assumiu o poder que Daniel tinha e o prestígio que Daniel tinha diante do rei. Mas o rei, na sua vaidade, se deixou ser enganado, né? Vamos ver aqui, versículo 10 em diante. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima,
onde estavam abertas janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim, foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu, certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aqui, né, a gente lendo a seguir, a gente vendo, vai ver que mostra, né, que o rei caiu nessa cilada mesmo. Né, e eles armaram bem mesmo, e agora eles vão mostrar para o rei que Daniel estava contra o decreto, que Daniel é como se Daniel tivesse traído, né? Mas o rei sente que aquilo foi... O rei não gosta, o rei até tenta não fazer com que o decreto seja cumprido, mas eles vão insistir, os homens eles vão insistir com o rei que não poderia fazer aquilo, que era a lei, ele tinha que cumprir. E aí o rei não teve alternativa a não ser mandar pegar Daniel e lançá-lo aos leões. Vamos lá em diante, então, a seguir. Versículos 19 em diante diz assim: ao romper o dia, aqui antes, né, o rei já tinha encaminhado Daniel para a toca dos leões, né? E o rei ali, eu não vou ler todo o texto, que ele é muito grande, né? Então, para a gente pular um pouquinho, mas a gente dá para entender, né? Mas aqui, antes aqui do amanhecer, né, o rei aceitou ali aquela armadilha e mandou prender Daniel, ou melhor, lançar Daniel na toca dos leões, mas o rei ficou angustiado, ficou triste, orou, ficou sem comer a noite toda, em jejum mesmo, para que Deus viesse e livrasse Daniel. Ao amanhecer, o que acontece? Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Aqui é claro que o rei pergunta, mas na esperança de realmente o Deus de Daniel ter livrado. Mas é claro que ele ali era uma vontade muito grande de Daniel ter sido liberto dos leões. Mas era uma coisa assim, naturalmente falando, era impossível, né, de não ter acontecido nada com Daniel. Mas a seguir, versículo 21 diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. E por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre.
e o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, e faz sinais maravilhosos, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Aleluia, né? Grande. Esse último trecho aqui, ele nos ensina uma coisa muito forte, né? Duas coisas, né? A primeira, a fidelidade de Daniel. Daniel, quando soube do decreto do rei, ele sabia que se ele fosse pego orando, ele seria jogado aos leões. Mas Daniel não relutou. Daniel foi orar. Daniel manteve o costume que ele tinha de estar orando ali 3 vezes ao dia, né, dentro do costume dele. E ele foi fiel àquilo ali, fiel com Deus. E certamente ele deve ter orado ao Senhor para trazer livramento a ele, ao povo, para que o Senhor viesse também abençoando o rei, dando sabedoria ao rei. Enfim, a gente acredita pelo comportamento de Daniel que ele... Porque aqui diz que logo assim que ele soube, né, do decreto, ele foi logo para a casa dele e foi orar. Então ele certamente foi pedir ajuda ao Senhor, orientação, né? E a gente aprende que nos momentos difíceis, né, a gente tem que ser fiel à nossa fé em Deus. Né? Às vezes a gente, no momento difícil, a gente esquece da fé. Isso significa que a gente, na verdade, não tem fé. A gente acha que tem. Aquele que na hora da dificuldade abandona Deus é porque ele não ama Deus. Ele quer algo em troca de Deus, mas não ama Deus. Não crê em Deus. Nem sequer tem medo da morte eterna. Porque pelo menos, né, aquele que pelo menos tem medo da morte eterna no inferno, a eternidade no inferno, vai pelo menos temer a Deus também no fato de perder a salvação. Então aqui nos ensina que a gente tem que nos manter fiéis ao Senhor em todas as situações, né? A gente não deve ceder nunca. Um outro ensinamento, que a consequência do erro pode não só trazer um prejuízo muito grande para aquele que erra contra o Senhor, mas também pode trazer consequência para aqueles com quem a pessoa convive, para a família, com os amigos. Né? A gente vê aqui que os filhos e as esposas daqueles que tramaram contra o rei e contra Daniel, todos eles foram jogados na cova do leão. Por quê? Porque, de repente, né, o pai ali, ou o esposo ali que cometeu, né, o erro, o rei não quer nem saber, não, vai todo mundo. Então, se de repente você tem alguma coisa ruim dentro do seu coração, um sentimento ruim, um sentimento de inveja por alguém, de raiva, uma coisa que você não consegue se livrar, não consegue perdoar, eu vou te dizer, meu amigo, minha amiga, libera, perdoa, sabe? Busca o Senhor, pede ao Senhor força para quebrar isso, esse mal dentro de você, que caia por terra, em nome de Jesus. Porque você não só apenas, se você for liberto disso, né? Claro que se você pedir com fé, o Senhor vai te ouvir, vai te abençoar, você vai ser liberto em nome de Jesus, mas você também vai, com isso, você vai estar livrando também as pessoas que você ama, que possivelmente vão sofrer as consequências do teu erro. E que a gente venha meditar sobre isso, sabe? Tudo que aconteceu nesses 6 capítulos até aqui, desde lá no início, quando Daniel e seus amigos foram tragos como escravos, né? Lá naquele momento, lá eles já foram protegidos por Deus. Porque era guerra, eles poderiam ter sido mortos lá e ficado lá mortos.
Mas Deus protegeu, guardou eles, porque Deus tinha um propósito na vida deles, porque Deus sabia da fidelidade deles, do amor deles por Deus. Então eles vieram, foram trago como escravos, né? Foram educados dentro do costume da Babilônia, um povo completamente, como se diz, adúlteros, né? Um povo idólatra, um povo que adorava vários deuses e ao mesmo tempo não adorava ninguém, né? Porque como que você vai adorar tantos deuses assim? Vai ser fiel a quem? Não vai conseguir ser fiel a nenhum deles. Mas eles resistiram. Passaram aqueles períodos de 3 anos, né, de preparação, e ali o rei depois foi fazer um teste com eles, e eles superaram todas as expectativas do rei. O rei viu neles uma superioridade em todas as condições mentais, né, e de sabedoria, e foram e o rei acabou dando a eles já ali cargos altos e para eles estarem servindo o reino. Depois o rei teve aquele sonho que não conseguia mais e ameaçou matar todo mundo, inclusive Daniel e os amigos. Deus usou mais uma vez porque Daniel não se corrompeu, Daniel disse que não negou a Deus, e acabou que Deus, né, ele também, naquela hora que ele soube que o rei ia mandar matá-los, ele foi aos amigos dele, chamou e vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Oraram a Deus e Deus deu a revelação e o significado do sonho do rei. Daniel correu e foi falar para o rei. E o rei se agradou com Daniel, e o rei não mandou matar ninguém, não é mesmo? Depois, os 3 amigos de Daniel também negaram a adorar a estátua do rei. E por isso foram jogados na cova, na fornalha ardente, por fidelidade a Deus. E o rei Nabucodonosor ficou admirado quando viu aqueles 3 homens, né, 4, né, de repente pareceu mais um, e o próprio rei diz, parece um anjo, parece o filho de Deus. Né? E chamou os 3 foram à presença do rei, saíram da fornalha e chegaram na presença do rei puros, sem nenhuma fagulha queimada, nada. A única coisa que queimou foi a corda que estava amarrada na mão deles. Aquilo queimou. Deus livrou eles daquilo tudo. Né? E agora o Daniel livrando dos leões. Tudo por fidelidade, tudo por obediência, tudo pela fé em Deus, tudo por amor a Deus. E quando a gente tem esse sentimento dentro da gente, a gente cria isso gera, né, vai alimentando o bem dentro da gente, a gente suporta, a gente passa por todas essas dificuldades. Ao contrário daquele que guarda o mal dentro, que vai crescendo, né? Porque o único inimigo, na verdade, que nós temos não somos nós, uns com os outros, não. O nosso inimigo é o diabo. Ele está aqui para nos derrotar, para nos matar. O diabo está aqui para matar, destruir, roubar, acabar com nossas vidas. Então, quando ele encontra um coração que já está um pouco invejoso, cheio de rancor, ele começa a soprar no ouvido dessa pessoa, e aquela angústia, aquele mal, aquele sentimento ruim só vai crescer. Então, meu amigo, minha amiga, se porventura você está passando por isso, clama ao Senhor, acorda, não deixe esse mal crescer dentro de você. Libere perdão, perdoa, peça perdão, se for o caso, conserte a sua vida diante ao Senhor, converse com o Senhor, confesse a Ele tudo que está acontecendo, embora o Senhor já saiba, mas a gente precisa confessar para Deus, né? Para Jesus, os pecados que cometemos, o que está acontecendo com a gente. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te livrar de todo mal, o Senhor vai te dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu fiquei
muito feliz com essa palavra, esse estudo até aqui. Eu me lembro que, na verdade, quando eu estava preparando, eu estava no primeiro capítulo do livro, preparando uma mensagem só dentro daquele primeiro capítulo, mas o Senhor colocou no meu coração: não, Valnei, você vai até o capítulo 6, falando sobre os três, Daniel e os três amigos, a experiência deles, a fidelidade deles para comigo. Eu quero que você fale sobre isso, né? Então, eu espero que você, que assim como eu aprendi muito com esse texto, com essa passagem, com a experiência deles, né? Que a fé em Deus é inegociável mesmo, a gente tem que ser fiel, nos manter fiel. Eu espero que você também tenha aprendido com isso e que haja dentro de você amor, fervor, fé, cada vez crescente dentro de você, queimando dentro de você, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, né, que vocês comigo, participando, acompanhando. Muito obrigado, sim. E continua toda segunda-feira e quinta-feira, às 20 horas, um vídeo novo, né, uma mensagem nova. Continue assistindo, acompanhando, compartilhe com seu amigo, sua amiga, aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra para que multiplique, né, que chegue a muitas outras pessoas. Deus te abençoe, fique com vontade de servir a Deus no teu coração. Amém? Um abraço.